Olá, pessoal. Estamos aí para mais uma aula de Psicologia das Relações Humanas, né? E aí a gente vai dar sequência no que diz respeito à cultura organizacional, né? E o que é isso? A cultura organizacional é responsável por reunir os hábitos, os comportamentos, as crenças, valores éticos e morais e as políticas internas e externas de uma empresa, né? Isso aí é o que norteia, é o que baseia a vida de uma empresa. Essa cultura organizacional, que é tudo isso que eu botei aí para vocês, tá? E é por meio dela que os funcionários são incentivados a trabalhar em torno do mesmo objetivo. Empresas que têm sua cultura bem definida, elas são capazes de crescer e de destacar diante do mercado, atraindo clientes e os melhores funcionários. Porque quando a cultura organizacional de uma empresa ela não é bem definida, ela não é bem detalhada, grosso modo dizendo, essa empresa normalmente ela é bagunçada. Então, ela tem uma rotatividade muito grande de funcionários ou de colaboradores. Normalmente os funcionários não são os melhores do mercado. Enfim, isso não é uma fala preconceituosa, com base em estudos mesmo. E aí a gente entra na questão da competência intrapessoal. E o que é isso? São as habilidades interpessoal versus habilidades intrapessoal. Habilidades interpessoais descrevem a capacidade de uma pessoa para interagir com outra pessoa ou com outras pessoas de uma maneira positiva e cooperativa. Ao contrário de habilidades técnicas que as pessoas frequentam a escola para aprender, alguma coisa, né? As habilidades interpessoais são normalmente desenvolvidas ao longo do tempo por meio de interações, né? Então, esse interpessoal é tudo aquilo que a gente troca com o outro, né? Então, se eu tenho aqui uma capacidade de comunicação boa, e alguém com quem eu me relacione não tenha, ela pode de repente fazer essa troca comigo. Da mesma forma que se eu percebo que alguém tem alguma habilidade que eu acredite que me favoreceria de alguma forma, eu vou tentar absorver, eu vou tentar trocar também com essa pessoa, ok? Há uma longa lista de habilidades interpessoais, mas entre as mais importantes para trabalhar em uma equipe ou local de trabalho estão a resolução de conflitos, a comunicação, resolução de problemas e paciência. Gente, não tem como a gente estar num ambiente organizacional ou qualquer tipo de interação se a gente não tem paciência. É difícil. Por mais que de repente a gente lide com pessoas complicadas, estranhas, difíceis, mas a gente precisa trabalhar a paciência. E aí, pessoal, a comunicação intrapessoal decorre de ambos os pensamentos conscientes e subconscientes. Os processos positivos e produtivos intrapessoais de pensamento contribuem para decisões e ações efetivas. Isso a gente chama de competência intrapessoal, ou seja, aquilo que está dentro de nós, ok? Habilidades intrapessoais, incluindo a inteligência emocional, permitem que uma pessoa use processos de pensamento eficazes e hábitos mentais para ter sucesso em relacionamentos pessoais e profissionais. E aí eu volto a dizer, quando a gente desenvolve determinadas habilidades nas nossas vidas,
a gente leva isso para qualquer espaço que a gente esteja, né? É óbvio que determinados comportamentos, determinadas posturas na nossa vida pessoal não cabem nas nossas vidas profissionais. Isso é fato, né? Mas aquilo que a gente já traz como sendo nosso, como alguma coisa já, como é que eu posso dizer, bem marcada dentro da gente, a gente leva para qualquer lugar, ok? E aí, o que é inteligência emocional? É um nome comum para a capacidade de uma pessoa de compreender e gerir emoções pessoais, reconhecendo também as dos outros. E isso é inteligência emocional, tá? Porque não adianta nada eu reconhecer ou compreender e gerir as minhas emoções e desconhecer ou desprivilegiar a do outro. Nós não somos seres relacionais? Então a gente precisa também saber, pelo menos reconhecer, ou pelo menos compreender as emoções do outro, tá? Inteligência emocional inclui reconhecer os eventos que desencadeiam sentimentos de raiva, frustração e tristeza e preparar respostas eficazes. E aí eu estou me referindo a um ambiente organizacional, mas não apenas, né? Isso é para a nossa vida como seres viventes, ok? Pessoas com inteligência emocional tendem a apresentar maior automotivação, assunção de riscos mais calculados, equilíbrio sob pressão e persistência em face de obstáculos. A pessoa inteligente emocionalmente não é que ela é uma super pessoa, mas a capacidade dela de lidar com as adversidades como um todo, ela é potencializada, tá? Por quê? Porque ela não vai desistir com tanta facilidade, ela vai ter equilíbrio diante das situações mais diversas, mais variadas. Então, a gente precisa aí entrar num processo de treinamento da nossa inteligência emocional. Isso não só na vida pessoal, mas também, e muito importante, no ambiente organizacional. Essas habilidades intrapessoais ajudam na realização dos objetivos e pensar concomitantemente com os outros. E aí, volto a dizer, a gente no ambiente organizacional, a gente não está sozinho. Por mais que de repente a gente tenha uma ideia muito boa para a empresa, mas a gente não vai, a empresa não vai de comprar essa ideia sozinha. Essa ideia vai passar por uma equipe. Eu não posso desenvolver a minha habilidade emocional, no caso da inteligência emocional, desprezando o outro, né? Numa empresa, principalmente, eu preciso estar em consonância com os demais membros de uma equipe ou com os demais setores da empresa para que a coisa funcione. E aí, a gente tem os modelos mentais. E o que é isso, professor? São dispositivos do pensamento por meio dos quais um ser humano tenta explicar a si próprio e aos outros como funciona o mundo real. Vamos ver mais um pouquinho? São os modelos mentais de cada um de nós que definem como percebemos o que acontece ao redor, como cada evento nos afetará, como pensaremos e como agiremos. Então, a gente percebe que esses modelos mentais, eles são importantes para todo o processo aí, tá? O modelo mental pode ser descrito como uma visão ampla do mundo, adquirida por meio de experiências passadas, né? Então, assim, toda e qualquer experiência passada, ela não precisa ser desprezada.
mesmo as negativas. Quando a gente fala de experiências passadas, normalmente o pessoal fala, se remete às experiências negativas, né? Mas nem as negativas, elas precisam ser desprezadas, tá? São pressupostos, generalizações, ou mesmo imagens arraigadas que influenciam a nossa forma de ver o mundo e agir, ok? E aí, essas experiências passadas, sejam positivas ou negativas, elas vão contribuir para que a gente veja o mundo sob uma outra ótica, sob um outro prisma. Uma outra questão que a gente deve levar em consideração é o domínio pessoal. O que é isso? É entendido também como o comprometimento que temos com a nossa própria evolução, né? Porque às vezes a gente está dentro de uma empresa, de uma organização, e não se compromete com a nossa evolução, né? E a gente precisa se comprometer sim. A gente não precisa esperar só que venha do outro. A gente pode se comprometer sim. Óbvio que a gente não precisa lesar o outro ou ludibriar o outro, mas a gente precisa se comprometer com a nossa evolução. Produz um senso de propósito que nos faz ver com clareza nossas visões e metas, que por sua vez mostra a realidade atual que deve ser vista sempre como aliada e nunca como inimiga, né? E aí a gente volta de novo à questão das críticas, né? Quando a gente consegue pegar o entendimento de que uma crítica nem sempre ela é pejorativa, ela é nossa inimiga, a gente passa a crescer. A gente passa a ter um domínio pessoal mais bem estruturado. Ok? E agora, com relação à competência interpessoal. E aí, com relação à competência interpessoal, nós temos competência técnica versus competência interpessoal. Vamos lá? Competência técnica, ela tem como base o conhecimento adquirido na formação profissional. Então, independente da formação que a pessoa tenha, isso é a competência técnica. Ela adquiriu num curso ou numa graduação, ou, enfim, onde ela tenha estudado para chegar, para se intitular profissional de alguma coisa, ela precisou adquirir uma formação profissional. E isso a gente chama de competência técnica. Agora, a competência interpessoal faz parte das habilidades sociais que exigem atitudes adequadas para lidar com as situações do dia a dia, ok? E aí são as situações mais diversas possíveis, tá? Estresse, desmotivação por algum motivo, enfim, é uma infinidade de coisas que a gente lida, que a gente precisa desenvolver essa capacidade ou essa habilidade social, né? A junção dos conhecimentos, habilidades e atitudes dos colaboradores, as chamadas competências, unem-se de tal forma que aquela organização passa a ter uma identidade própria. Ou seja, quando eu estou dentro de uma empresa, eu já deixo de ser Márcio, né? Eu sou aquela organização. Por quê? Porque as minhas práticas, aquilo que eu estou fazendo ali dentro, é buscando atender às metas, a visão daquele espaço, daquela organização. Então eu não respondo por mim. Eu, dentro de uma organização, eu sou a organização. Ok? Os propósitos, ideais, diferenças e valores que surgem dessa união podem ser chamadas de competências organizacionais, né? Ou seja, só aquilo que a gente traz para dentro da organização, ok? Que são os propósitos, as ideias, as diferenças, os valores. Isso tudo reunido a gente chama de competência organizacional.
E aí, na competência organizacional, gente, existe uma coisa chamada ciclo de gestão por competência, tá? Eu mostro aí para vocês vamos dizer que seja um diagrama, tá? Que também é cíclico, né? Que em cada um desses momentos aí tem suas características, que é ajustar, mapear, avaliar e comunicar. Tudo isso, que, como eu disse, é cíclico, funciona para gestar por competência o funcionamento de uma organização. Tá? Quando vocês estiverem aí de posse da aula, do slide, vocês vão ver que como é que eu posso dizer? Eu descrevi cada um desses ciclos aí, ok? E aí nós temos as teorias motivacionais no trabalho, né? Nós temos aí uma pirâmide, né, das necessidades, né, que a gente precisa atender, né? E essa pirâmide ela foi feita por Maslow, ok? Ela vai do mais básico, ou seja, das nossas necessidades mais básicas, às nossas necessidades, como é que eu posso dizer, mais importantes para a gente, né? Em termos de trabalho, né? Então, das mais básicas, que é a base da nossa pirâmide, das nossas necessidades, fala das nossas fisiologias, ou seja, a nossa necessidade de comer, dormir, beber, enfim, isso é a nossa necessidade básica. E a necessidade maior nossa é a de realização pessoal. Só que entre essas duas necessidades existem outras, tá? E aí eu deixo para vocês aí, ao perceberem no slide, fazerem uma correlação com as necessidades que estão aí na pirâmide, com o que vocês percebem em vocês, ok? Fica combinado assim? Maravilha! Gente, a gente está entrando aqui agora nos perfis de liderança. Um bom relacionamento se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito e harmonia, né? Mais uma vez dizendo, a comunicação adequada, clara e colocada no momento e no lugar certo, ela propicia este relacionamento interpessoal. Ok, maravilha. Mas ser líder vai muito além daquele senso comum de mandar. Isso não é ser líder. Isso no senso comum a gente chama de ser apenas chefe. É aquele que chefia. Agora, liderar é alguém que tem algumas capacidades bem desenvolvidas, bem estruturadas, né? Liderança é confiança, liderança é empatia, perdão. Liderança é respeito, liderança é harmonia e buscar harmonia para o seu grupo. Isso é liderança. Diferente disso, a gente não tem liderança. Ok? Existe uma confusão aí que normalmente o chefe é aquele que dita, né? Isso voltando mais uma vez para o senso comum. É aquele que dita, aquele que cobra muito, mas que não se coloca ali junto, né? Ele vê de fora. O líder, ele está dentro, ele está junto. Ainda que, de repente, hierarquicamente ele esteja acima, mas ele está junto. Ok? Maravilha. A gente vai entrar agora na questão da moral e da ética. Ética é o nome dado ao ramo da filosofia
dedicado aos assuntos morais. A palavra ética é derivada do grego e significa modo de ser, ok? Moral pode ser definido como um conjunto de regras sociais dentro de um determinado contexto e de uma determinada sociedade, que definem e norteiam o comportamento e o julgamento dos indivíduos sobre o que é moralmente aceito ou não, ok? A ética se refere ao modo de ser de um indivíduo, a natureza, o caráter e a postura adequados diante de uma situação. A moral estabelecida pela sociedade influencia na ética do indivíduo. No entanto, o indivíduo ele pode ser moral, já que está inserido em um contexto social, mas ao mesmo tempo não ter ética, pois as ações que definem a ética são individuais, são uma escolha de cada indivíduo, de cada ser humano. Então, assim, ética e moral, elas acabam entrando, se entrelaçando, né? Isso no âmbito pessoal, né? Tanto moral quanto ética, elas não nascem com os homens, né? Ambos os conceitos são aprendidos ao longo da vida e chegam a nós, indivíduos, pela família, pela escola, as relações de trabalho, de lazer. Toda estrutura temporal e socioeconômica influencia, né, a criação da ética e da moral e a maneira como esses conceitos chegam aos indivíduos, ou seja, a nós, né? E ainda estou na esfera pessoal, a gente não está dentro de um contexto organizacional não, tá? E aí agora eu entro na ética e moral nas empresas, né? E que eu digo o seguinte para vocês: o comportamento ético entre os trabalhadores de uma organização garante que um ambiente profissional funcione com honestidade e integridade. São valores, né? Vamos dizer, que o indivíduo já traz com ele e ele só vai aplicar isso dentro do ambiente organizacional, ok? Os colaboradores que usam a ética para orientar seu comportamento aderem às políticas e regras da empresa ao se esforçarem para atingir os objetivos da organização. Ou seja, o colaborador que já tem um comportamento ético bem estabelecido, bem determinado, ele vai, ao se perceber, ao estar dentro de uma organização, ele como colaborador numa organização, ele tem maior facilidade de assimilação dos objetivos, das metas, dos valores daquela empresa, daquela organização. Ok? Uma empresa ética, e aí agora eu saí do colaborador e estou entrando na ética da organização, ética da empresa. Ok? E aí, uma empresa ética exige não apenas produtos e serviços de qualidade, mas também de conteúdo ético. E aí, que conteúdos são esses? Recolher impostos, remunerar dignamente, preservar a ecologia, o meio ambiente, interagir com lealdade e participar da comunidade. Então, quando a gente fala de ética, a gente não fala somente de um comportamento ético pessoal, tá? Mas tem uma esfera maior também, que precisa ter um comportamento ético, para que todas as engrenagens funcionem da melhor maneira possível, ok? E aí, a gente fica por aqui. Eu oriento vocês a olharem a apostila de vocês, tá? Que na apostila existe aí uma ampliação desses conceitos que eu trouxe para vocês,
porque ficaria um vídeo aqui de 10 horas eu falando interminantemente, acho que não seria viável e nem seria gostoso de vocês assistirem, tá? Então o que eu fiz? Eu trouxe aqui uma pincelada de algumas coisas, mas convido vocês a darem uma olhada na apostila para ampliar alguns conceitos que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Grande abraço, continuem se cuidando e até um próximo encontro.